Bom dia, igreja, graça e paz, amém? Quantos estão felizes com Jesus? Dá glória a Deus. Amém, que louvor abençoado. Por gentileza, pode tomar o seu lugar. Hoje, o título da minha mensagem é Fé circunstancial versus fé genuína. Repita para o irmão que está do seu lado. Fé circunstancial versus fé genuína. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo em Abacuque 1. Abacuque, capítulo 1, versículo 5. Irmãos, antes de ler esse texto, eu quero dizer aos irmãos que hoje é um daqueles cultos em que a gente pede a Deus e a resposta vem. Quantos creem? Estou convicto, tenho para mim de que esta mensagem será a resposta de Deus para muitos questionamentos da sua vida. Amém? Abacuque, capítulo 1. Quem achou diz amém. Vamos ler. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio, porque por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Amém, só até aqui. Irmãos, este livro foi escrito pelo profeta Abacuque em um dos tempos de maior dificuldade do povo de Deus. Ele contemplou o sofrimento do povo de Israel, e aos olhos do profeta Abacuque, o que o povo de Israel estava sofrendo era uma injustiça. No tempo de Abacuque, os babilônicos haviam derrotado os assírios e se tornado o império mais poderoso da terra. Diante disso, o profeta vê o perigo que o povo de Deus corria, e ele não entende como é que Deus podia tolerar os babilônicos, como é que Deus podia permitir que um povo tão perverso, que um povo tão mau, tão cruel, poderia julgar Israel. E diante desse cenário é que começa o livro de Abacuque. O capítulo já começa com o texto em que acabamos de ler. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Abacuque começa o seu livro tentando convencer a Deus de que uma justiça estava acontecendo em Israel. Ele diz: Senhor, até quando eu vou orar e o Senhor não vai me responder? São duas situações que acontecem. Primeira é Abacuque querendo convencer a Deus. O termo convencer, irmãos, vem da mesma palavra que dá origem à palavra vencer. Então, quando nós falamos em convencer alguém, nós estamos falando em vencer uma outra pessoa com os nossos argumentos. Quando eu digo, eu vou convencer o meu pai, eu estou falando que eu quero vencê-lo com os meus argumentos, que os meus argumentos tendem a ser melhor do que os dele. Você quer que ele mude de ideia. Quando você quer convencer alguém, você quer uma mudança de postura, você quer que essa pessoa faça exatamente aquilo que você quer. E muitas das vezes nós queremos aplicar isso em nossas orações. Queremos aplicar isso com a nossa vida espiritual, com a nossa vida com Deus. Vamos para o tempo de oração e queremos, com os nossos argumentos, vencer os argumentos de Deus. Queremos, com os nossos argumentos,
comover o coração de Deus com as nossas situações. Abacuque está tentando fazer isso no capítulo 1 desse livro. Ele age como se Deus não soubesse o que estava acontecendo em Israel. Ele chega a dizer que Deus não estava vendo o sofrimento do seu povo. Abacuque 1,13 vai dizer: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por quê? Pois olha para os que procedem aleivosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. O sentimento de Abacuque no capítulo 1 é como se ele estivesse contando para Deus o que estava acontecendo em Israel. É como se Deus não pudesse ver o sofrimento do seu povo. Então Abacuque vai e conta para ele. Ele pede: Deus, você precisa fazer algo. Você precisa fazer alguma coisa. Não é possível que você não está vendo o sofrimento do seu povo. Não é possível que você vai deixar os babilônicos julgarem Israel. O capítulo 1 é Abacuque tentando convencer a Deus com os seus argumentos. E será que o resumo das nossas orações não são essa? Será que muitas vezes nós não oramos e tentamos convencer a Deus, e tentamos com as nossas adversidades, com as dificuldades que aparecem, comover o coração de Deus para que haja uma mudança na nossa vida? Quantas vezes sofremos uma etapa de retaliação? Quantas vezes sofremos uma etapa de doença? Algo ruim vem sobre nós e nós tentamos convencer a Deus a mudar a nossa situação. Com o nosso sofrimento, com os nossos argumentos, nós tentamos comover o coração de Deus. Nós tentamos convencer a Deus de que, assim como Abacuque, Ele precisa nos ouvir e mudar a nossa situação. A segunda coisa que eu vejo no capítulo de Abacuque é o termo chamado de fé circunstancial. O que é isso? Fé circunstancial é quando a minha fé está condicionada à circunstância em que eu estou vivendo, está atrelada à minha situação. Ou seja, quando tudo vai bem, quando tudo vai bem, quando tudo está bem para mim, eu creio que Deus é comigo. Quando tudo está bem, eu creio que Deus pode fazer. Quando tudo está bem, eu creio que Deus está me guardando. Quando tudo está bem, eu creio que eu sou filho de Deus. Agora, quando a enfermidade permanece, quando a crise financeira não passa, quando as coisas vão mal, aí eu começo a questionar Deus, assim como fez Abacuque. Quando as coisas vão mal, eu perco a minha fé e começo a questionar a Deus, e começo a tentar convencê-lo a mudar a minha situação, a tentar comover o coração de Deus. Abacuque no capítulo 1 estava indignado, porque ele estava vendo Deus usando um povo pior do que os judeus para corrigi-los. Já pensou isso? Deus usar alguém pior, mais pecador, para te corrigir? Quantas vezes nós estamos passando por momentos de dificuldade, estamos passando momentos de luta, estamos passando momentos de retaliação, estamos tão firmes, mas passamos momentos de retaliação, enquanto outras pessoas que nós julgamos piores, que nós julgamos mais pecadoras, que nós julgamos menos merecedoras, Deus está prosperando, Deus está abençoando, ou ainda pior, Deus está usando para nos corrigir. E quantas vezes nós criamos esse tipo de critério? Deus está usando alguém para falar conosco, Deus está prosperando alguém, Deus está usando alguém para nos dar uma palavra, mas a atitude que temos essa pessoa não merece, eu preciso.
Então nós temos uma fé circunstancial. Abacuque estava falando com Deus no sentimento de injustiça, de que o povo judeu, de que o povo de Israel não merecia ser julgado pelos babilônicos. A fé de Abacuque no capítulo 1 é como a fé de muitos de nós, circunstancial, ela é condicionada. Porém, quando nós entramos no capítulo 2, a Bíblia diz que Abacuque se cala e que apenas o Senhor vai falar com ele. No capítulo 2, Abacuque deixa com que Deus responda a oração dele. Abacuque, capítulo 2, versículo 1 vai dizer, vou ler para você: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguindo. O que Abacuque queria? Abacuque queria resposta. Versículo 4: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Irmãos, olha isso. É como se Deus estivesse respondendo a Abacuque. Quem é você, Abacuque, para me questionar? Para tentar me convencer? Não são as circunstâncias na vida de alguém que me definem como Deus. Não são as circunstâncias na sua vida que me definem, que me limitam, que limitam o meu poder. Eu estou chamando justos para viverem pela fé. Viver pela fé não é ficar olhando para as circunstâncias. Viver pela fé é acreditar em Deus, apesar das circunstâncias. Tudo está mal. Tudo está indo de mal a pior. A enfermidade não passa, o dinheiro não vem. Mas mesmo assim, eu permaneço crendo. Eu permaneço com os meus olhos em Deus. O drama de Abacuque é o mesmo drama do livro de Jó. Um justo passando por dias difíceis. Um homem de Deus, um homem usado, passando por necessidade. E como eu explico isso? Um homem de Deus passando por necessidade. Isso se aplica pelo tipo de fé que cada um tem, pelo tipo de postura. Se a sua fé é circunstancial, então você tem dificuldade de entender Abacuque, você tem dificuldade de entender o que aconteceu com Jó, e você tem dificuldade para entender as circunstâncias que vêm na sua vida, as retaliações que vêm sobre você. Mas se a sua fé é moral, ou seja, você vive pela fé, apesar da dor, apesar dos apesares, apesar da circunstância, então você compreende Abacuque, você compreende Jó, e você vai compreender algumas questões na sua vida. Que Deus te chamou não foi para viver sem problema, não foi para ter tudo o que você quer. Você vai entender que Deus te chamou para viver pela fé, para acreditar nele, mesmo quando tudo der errado, mesmo quando não houverem resposta. Essa é a fé genuína. Essa é a fé descrita no livro de Abacuque. O justo viverá pela fé. O capítulo 1, Abacuque queria convencer Deus, mas no capítulo 2, é Deus quem convence Abacuque. Isaías 55:9 diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E o capítulo fecha com uma palavra de Deus para Abacuque: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O que significa essa palavra? O que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo que Ele está no controle.
Deus estava dizendo que apesar de tudo, apesar do tempo de crise em Israel, apesar do tempo de guerra, Ele permanecia no controle. Então, ao invés de eu tentar convencer a Deus, ao invés de eu tentar comovê-lo com a minha situação, é melhor que eu me cale diante do poder e do controle que Ele tem sobre a minha vida. Diga ao seu irmão que está ao seu lado: Deus sabe o que está fazendo em sua vida. E no capítulo 3, a história muda. No capítulo 3, nós encontramos Abacuque com a fé correta, a fé moral, a fé genuína. Por isso, olha a declaração de Abacuque no capítulo 3. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra um povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e os currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O que mudou do capítulo 1 para o capítulo 3? O entendimento de Abacuque, a forma de Abacuque crer, a forma de Abacuque ver Deus agindo. Capítulo 1, ele olha as circunstâncias. Capítulo 3, não importa mais as circunstâncias, não importa mais as adversidades, não importa o que os olhos carnais veem. No capítulo 3, Abacuque olha apenas para Deus. Apesar das circunstâncias em minha volta, eu me alegrarei no Senhor. Vou viver pela fé. E como eu termino dizendo para você, o que vai mudar após esse culto? Vai mudar a forma de você crer, a forma de você ver Deus agindo na sua vida. Antes dessa mensagem, você cria dependendo das circunstâncias. Daqui para frente, você vai crer apesar das circunstâncias, apesar dos problemas. E eu quero orar com você que tem sofrido muito ao longo da vida por causa dos questionamentos. Orar que você, porque muitas vezes se sentiu abandonado por Deus, que se perguntou: será que Deus não está me ouvindo? Hoje, Deus vai virar uma chave dentro de você. Hoje eu quero orar por você que talvez esteja passando por momentos de adversidade, momentos de dificuldade, e que hoje você precisa, assim como Abacuque no capítulo 3, confiar em Deus, ter uma fé genuína e colocar os seus olhos somente nele. O livro de Abacuque começa com Abacuque questionando a Deus, tentando convencê-lo, comovê-lo da sua situação. O capítulo 2, Deus convence Abacuque. O capítulo 3, Abacuque confia no Senhor, entende o que é ter uma fé genuína. E no capítulo 3, o último versículo, o versículo 19, vai falar: Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre lugares altos. Quer andar sobre lugares altos? Você vai. Deus vai te levar. Mas antes, em meio às circunstâncias, quando estiver na adversidade, quando estiver no tempo da vaca magra, você precisa continuar crendo.
você precisa ter a fé genuína. Você precisa firmar os seus olhos em Deus e Ele te recompensará. Quer comer o melhor dessa terra? Quer sentar com os príncipes? Deus vai te levar. Mas antes, no tempo de dificuldade, você precisa permanecer no Senhor. Quantos entendem essa mensagem? Quantos querem fazer essa oração comigo? Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Toda a igreja de olhos fechados. E eu gostaria de chamar aqui na frente, aqui no altar, porque eu creio que aqui no altar, vir ao altar é didático. Eu creio que vir ao altar representa uma atitude. Não é vergonha, representa atitude, representa coragem. Então, eu queria convidar para vir aqui na frente, nós vamos orar. Você que talvez está passando por momentos de dificuldade, está passando às vezes por momentos de tribulação. Isso não é pecado, isso não é erro. Todos nós passamos por momentos de dificuldade. Todos nós precisamos firmar o nosso coração no Senhor. Então, você que talvez esteja passando por um momento de dificuldade, um momento de angústia, talvez você está sendo, assim como os judeus, está sendo julgado pela Babilônia. Você hoje, que precisa concentrar os seus olhos em Deus, que precisa, assim como Abacuque, ter essa fé genuína, vem aqui na frente, que eu vou orar por você, nós vamos orar juntos como igreja, e você, assim como Abacuque, vai passar por esse tempo, vai passar por essa adversidade, vai passar por esse período, com os olhos firmados em Deus, e assim, Deus te levará nos lugares altos dessa terra, e assim, Deus te recompensará. Então, onde está você que precisa orar, está passando um momento de dificuldade? Hoje eu quero orar por você. Toda a igreja de olhos fechados, por gentileza. Glória a Deus. Venha. Hoje nós vamos orar. Nós vamos passar por esse momento de dificuldade. Deus está contigo. Nós não precisamos convencê-lo, nós não precisamos comovê-lo com a nossa situação, porque ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Ore, fale com o Senhor. Todas essas pessoas precisam. Você vai passar, você vai perseverar, você está com o Senhor, e Ele te levará nos lugares altos dessa terra. Mas para isso, você precisa de uma fé genuína, uma fé que permanece apesar dos apesares, que permanece apesar das dificuldades, que permanece apesar das tribulações. Ore com o Senhor. Hoje, assim como Abacuque, Ele vai te dar uma fé genuína, uma fé verdadeira. E ainda que tudo esteja mal, ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha gado no campo, ainda que você perseverar, você se alegrará no Senhor, que fez os céus e a terra.